Bom, pessoal, então temos aí a questão número 3. Fala assim: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. Quatro situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. O paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de... E aí dá as alternativas para a gente. Então, vamos dar uma olhada primeiramente nesse quadro e aqui, e a gente vai interpretar o que está acontecendo. A gente vai tirar as informações desse quadro, certo? Pessoal, o que está dizendo aqui? Ó? Pessoal, essa coluna aqui são os resultados, essa linha aqui são os resultados que deram positivo à doença. E aqui são os resultados que deram negativo à doença. Só que, no entanto, essas colunas aqui estão representando as pessoas que realmente têm e as que não têm a doença. Certo? Então, aqui estão todas as pessoas que realmente tinham a doença e aqui todas as pessoas que não tinham a doença. Certo, pessoal? Então, vocês vão ver que se vocês somarem todas essas quantidades aqui, vão dar os 200 indivíduos. Ok? Bom, então vamos lá para o nosso problema. O que a gente sabe sobre... O que a gente pode inferir sobre esse problema? O que está pedindo para a gente? Bom, está falando assim para a gente determinar, ou seja, a sensibilidade desse problema é D, e aí ele dá algumas alternativas com algumas porcentagens. Bom, mas o que o problema falou para a gente? O que é sensibilidade? Sensibilidade é a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença, certo? Bom, pessoal, então, estou dizendo aí para vocês que esse evento eu estou chamando a sensibilidade, ou seja, o evento que a gente está considerando é sair positivo quando a pessoa tem a doença, estou chamando ele de E, certo? Então, quero calcular a probabilidade de E, que é justamente a sensibilidade, certo? A sensibilidade é uma probabilidade, ou seja, a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença, certo? Bom, mas como é que eu calculo a probabilidade de um evento, pessoal? Eu sei que é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, o número de casos que manifestam o meu evento E dividido pelo número de casos possíveis. Bom, mas vejam o seguinte, pessoal. Quem são os meus casos possíveis, pessoal? Pessoal, casos possíveis são o quê? Aqueles pacientes que estão com a doença, certo? Então aqui a gente tem que olhar apenas aquelas pessoas que estão doentes. Quais são as pessoas que estão com a doença nesse quadro, pessoal? As pessoas que estão a doença nesse quadro são essas daqui. As únicas que apresentam a doença A são essas pessoas aqui, certo? Então no total a gente tem quantas pessoas? 95 mais 5, a gente tem 100 pessoas. Então vejam aí que o meu espaço amostral, o número de pessoas que compõem o seu espaço amostral são 100 indivíduos, certo? Porque vejam que a sensibilidade é a probabilidade de ser positivo quando a pessoa tem a doença, certo? Então são essas pessoas aqui que possuem a doença, então tem que olhar sobre ela. Elas são o nosso espaço amostral, certo? Bom, mas quem que são os casos favoráveis? Os casos favoráveis são aqueles que apresentam o quê? Resultado positivo. Quais são aqueles que possuem resultado positivo? São essas 95 pessoas aqui, pessoal. Então quer dizer que o número de casos favoráveis são 95. Okay? Então, para calcular a probabilidade de E, ou seja, a sensibilidade, basta pegar 95 e dividir por 100. 95 dividido por 100 é 0,95. Se você multiplicar isso aqui por 100, você encontra a porcentagem que é de 95. Portanto, aí temos aí que é a alternativa E. Certo? Então, pessoal, esse exercício aqui está trabalhando mais com o conceito de probabilidade mesmo, né? E interpretação de texto, certo? A gente sabe que para calcular a probabilidade de um evento, que é o que está pedindo quando ele pede a sensibilidade para a gente, é o número de casos favoráveis e o número de casos
possíveis, então a gente tem que identificar corretamente quem que são os casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? Ou seja, os possíveis resultados. Quem que é seu espaço amostral? Bom, seu espaço amostral são aquelas pessoas que têm a doença, e não os 200 indivíduos, porque a sensibilidade é um fator que como é que ele opera? Ele opera seguinte, ele é a probabilidade do resultado ser positivo sobre quem? Sobre as pessoas que têm a doença. Ou seja, seu espaço amostral são as 100 pessoas que têm a doença, e não as 200 que possuem na situação, que fizeram o teste, certo? Porque a sensibilidade é apenas um indicativo, né? É um teste apenas, certo? Provavelmente eles vão utilizar outros testes para utilizar todas as 200 pessoas, ok? Pessoal, então com isso aí, vejam que esse exercício foi bem simples, nada demais, certo? É mais interpretação e conhecer, né, o conceito de probabilidade, ok? Bom, então, pessoal, com isso eu fico por aqui, certo? Terminei a questão 3 com vocês, faço a questão 4 com vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais.